prática de yoga. A minha quimio foi marcada para segunda-feira, então vocês vão ficar com essas aulinhas gravadas aí para vocês, tá bom? A todos, Om Shiva, obrigada pela presença, obrigada a quem vai assistir esse vídeo, espero que aproveite e que aproveite bem, tá bom? Então vamos à nossa prática. Om Shiva, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hariom. Essa é a nossa segunda aula. Eu espero que vocês aproveitem, façam em casa, tá? Comentem lá no grupo se vocês estão conseguindo fazer a aula, se está ouvindo bem, se a imagem tá boa, se o som tá bom, tá? Dá uma comentada lá no grupo só para eu saber se eu estou indo no caminho certo, se precisa mudar alguma coisa, tá bom? Então nós vamos à nossa prática. A todos, Om Shiva. Então, sentados numa postura firme e confortável, onde cada um já sabe a sua, coluna ereta, as mãos no Mudra Shiva, dorso de uma mão sobre a palma da outra, os olhos fechados, a respiração tranquila pelas narinas. Inspire e expire. Procure então agora se distanciar do mundo lá fora e vivenciar o seu mundo interior. A partir de agora você se torna um mero observador. E como um mero observador, comece a prestar atenção no fluir natural da respiração. Perceba a passagem do ar pelas narinas, os movimentos abdominais, torácicos. Sinta o contato do corpo com o chão, o toque das mãos. Faça então respirações lentas, profundas e conscientes apenas pelas narinas. Esteja a partir de agora completamente disponível a você e através da respiração passe a observar a sua mente. Observe-a, aquiete-a e a tranquilize. Para isso vai diminuindo o fluxo de formação de pensamentos, de imagens, aquietando-se e interiorizando-se mais e mais. Yoga Hat Tavrit Nirodha. O yoga é o cessar das ondas mentais. Assim você se encontra em Dharana, concentração mental, o primeiro anga da prática de Shiva Yoga, estimulando o autoconhecimento, autopercepção, autodomínio físico e psíquico. Permaneça em Dharana. Una os polegares pelas pontas, dê um giro com as mãos em Namaskaram para diante do rosto. Com a ponta dos polegares, estimule esse ponto entre as sobrancelhas, o Ajna Chakra, seu terceiro olho. O olho da sabedoria, da intuição, da consciência. Desça-as para diante do tronco, ainda em Namaskaram, dando início ao segundo anga da prática de Shiva Yoga, Pude, a transmissão de energia. Iniciando com Bhajam Pude, a transmissão de energia para os presentes e para o local. Mentalize, visualize e sinta ondas de energia na cor azul celeste, vindas do infinito, da natureza, do universo em sua direção. Sinta-se envolto por essa luz azul clara brilhante e perceba a integração da sua aura com seu corpo físico. E sinta-se leve, flexível e cheio de energia. E a cada expiração expanda sua aura, envolvendo todos os presentes em um grande campo de força, amizade e união. Agora expanda ainda mais seu campo aurático, levando essa energia azul celeste a preencher todos os espaços deste local e do local onde você se encontra em casa, transformando esses locais em locais aprazíveis e receptivos para a nossa prática de hoje. Mahaguru Puja, visualize o nome ou a imagem de Shiva envolta em uma luz branca. Acredita-se que Shiva intuiu e criou o yoga há 15 mil anos. Em reverência a esse grande mestre, visualize seu nome ou sua imagem envolta em uma luz branca. Desça as mãos sobre os joelhos em Jnana Mudra Surya, unindo o polegar e o indicador, palma das mãos voltadas para cima. Vamos ao Anga Pranayamas, aos exercícios de respiração.
Então, inspire de forma lenta e profunda. Ao inspirar, expanda o abdômen e o tórax e encha completamente os pulmões, parte baixa, média e alta. Com os pulmões cheios, você vai fazer o Pratyahara. Os polegares obstruem os ouvidos, os dedos indicadores dos olhos, os outros dedos das narinas, os outros dedos da boca. Você vai fazer de uma leve a uma média pressão desses órgãos enquanto estiver com os pulmões cheios. Precisou expirar pelas narinas, expira. Enquanto expira, pouse as mãos sobre os joelhos novamente. Pulmões vazios, já puxa o ar pelas narinas, expanda o abdômen e o tórax. Pulmões cheios, execute o Pratyahara, retenha. Precisou expirar pelas narinas, expire. Enquanto expira, pouse as mãos sobre os joelhos novamente, Yana Mudrasura. E a partir daqui, encontre o seu ritmo e siga por ele, Pratyahara Mudra Pranayama, o pranayama da abstração dos sentidos, e assim você os aguça ainda mais. Eu aprendo a filtrar aquilo que eu escuto, eu aprendo a filtrar aquilo que eu vejo e falo só aquilo que for necessário. 2 olhos, 2 ouvidos e apenas uma boca. Eu escuto mais, eu filtro mais, eu observo mais e passo à frente só o que for necessário e se for necessário. Consciência no exercício, seu ritmo, seu tempo. Observe que as intenções são apenas com os pulmões cheios, ok? Repita mais uma vez.
Pouse as mãos sobre os joelhos, Jnana Mudra Surya, lembrando que se você estiver fazendo essa prática de dia, as mãos para cima, tá? Se você estiver fazendo a prática à noite, as mãos para baixo. Jnana Mudra Surya, Jnana Mudra Chandra. Sol e lua, dia, noite, sol, escuridão. Consciência no exercício, seu ritmo, seu tempo, entra lá no Surya Beda, na respiração inteira, nossa respiração primordial. Inspire, expanda abdômen e o tórax. Expire, relaxe tórax depois do abdômen. Sempre consciente que os pulmões se enchem de baixo para cima e esvaziam de cima para baixo. Consciência no seu ritmo de respiração, você vai contar 6 Surya Beda, 6 respirações inteiras. Na sexta expiração, você vai então encerrar o Anga Pranayama. Quando você encerrar a sexta expiração, você vai abrir os olhos e vai desfazer a flexão de joelhos, movimentar os joelhos e movimentar os pés. E daqui então, nós vamos às asanas, às posturas psicofísicas. Do seu jeitinho, você vai ficar de pé. De pé, pés unidos, as mãos em Namaskaram. Você vai trazer o pé esquerdo na panturrilha direita. Joelho aponta para o lado, o tronco aponta para frente, o seu olhar se volta lá para o horizonte. Se você estiver fazendo a aula numa área aberta, onde o vento vem, onde você tem natureza, se apega a esse momento, a esse seu entorno, integre-se a ele e permaneça. Ardha Vrikshasana, postura incompleta da árvore. Ciclicidade, início, meio e fim. A árvore morre e ela nasce na primavera. Na postura, a sua atenção se volta ao pé direito, a sua atenção se volta ao topo da cabeça, a sua atenção se volta à palma das mãos e principalmente à respiração. Com a mão esquerda, você vai alcançar o pé esquerdo e vai trazer o pé esquerdo na parte interna da coxa direita, passando ao Raja Vrikshasana. Estica cotovelos lá para o teto. Estica como quem quer alcançar o teto com a pontinha dos dedos. Cortou meu braço por causa da tela, mas vocês conhecem a postura, tá bom? Estica lá para o teto. Você vai trazer o tornozelo esquerdo sobre o joelho direito, abra braços nas laterais do tronco, na linha dos ombros, o pé ultrapassa a linha do joelho e você apoia o seu tronco na perna esquerda. E olhe para o chão. Retorne com as mãos em Namaskaram, retorne com o tronco ao solo, o pé ao solo, troca, traga o pé direito na panturrilha esquerda, olhar lá no horizonte, ajustou, mantenha-se na postura, não feche os olhos, tá? Já que é uma postura de equilíbrio, apenas mantenha o estado de atenção plena em um só objeto, lá na sua frente, para você ganhar estabilidade e firmeza. A mão direita alcança o pé direito e você traz o pé direito na parte interna da coxa esquerda. Retorna com as mãos em Namaskara, traga a mão direita em Pataka, traga a mão esquerda em Linga, aliás, Yoni e Linga, o órgão sexual feminino e o órgão sexual masculino, a dualidade, o equilíbrio dos opostos. Lá em Raja Vrikshasana.
Traga o tornozelo direito sobre a coxa esquerda, abra braços nas laterais, vá descendo dentro do seu equilíbrio e apoie o peso do tronco na coxa direita. E retorne com o tronco ao alto, ainda dentro desse equilíbrio, solta os braços ao longo do corpo. Separe seus pés por cerca de 1 metro, um pouquinho mais que 1 metro. Abra braços nas laterais do tronco, linha dos ombros. Vamos às variações da Trikonasana, na postura do triângulo. O seu olhar ainda voltado lá para esse horizonte à sua volta, uma parede, uma pintura, o que tiver à sua frente. Encontre um objeto de observação e permaneça na postura. Trikonasana, o grande triângulo, o triângulo perfeito. Saúde física, mental e emocional. Vamos avançar um pouquinho na postura. Você vai girar o pé direito 90 graus para a direita e vai descer lateralmente. Leve a mão direita no tornozelo ou no dorso do pé. Estica o braço esquerdo lá para o teto e olhe para a ponta dos dedos das mãos. Alonga o braço esquerdo por sobre a orelha, sem estar solto, tá? Estica como uma seta que vai lá no colite. Vai girando o tronco, as faces do rosto para o teto. Vamos avançar um pouquinho na postura, mão esquerda sobre a direita, alonga a coluna de baixo para cima, cabeça alta. Leva a testa lá na perna. Vamos avançar um pouquinho mais, leve as mãos ao solo, tira o pé que está atrás do chão, tudo paralelo em relação ao solo. Abra braços nas laterais do tronco, na linha dos ombros. Permaneça. Retorne com o tronco ao alto. Volta com o pé ao solo. Separa pés, braços nas laterais do tronco, linha dos ombros. Gira pé esquerdo 90 graus para a esquerda, desça lateralmente, leve a mão esquerda lá no tornozelo ou sobre o pé, gira o tronco para fora, estica o braço direito ao teto e olhe para a ponta dos dedos das mãos lá em cima. Traga a mão direita sobre a esquerda, alonga a coluna de baixo para cima, cabeça alta. Leva a testa lá na perna. No avanço da postura, você leva as mãos ao solo, tira o pé que está atrás do chão, tudo paralelo em relação ao solo. Agora você vai cruzar as mãos atrás das costas e manter o equilíbrio na postura. E você retorna com as mãos ao solo, você gira os pés à frente, você retorna lá no Trikonasana e sem levar o seu corpo junto com a postura, você vai ficar paradinho aqui, vai só esticar os braços no seu limite, por entre os pés, tá? Não na linha dos pés, por entre eles. Ajustou, espalme as mãos sobre o tapetinho que você se encontra, joga o peso do corpo na palma das mãos e fique na ponta dos pés. Encaixe a cabeça por entre os braços, olhe para a palma, para o dorso das mãos, bem na pontinha dos pés. E você vai girar os calcanhares para fora enquanto você impulsiona o corpo lá para trás. Perceba a posterior de perna a nível físico, sendo bem alongada, assim como a extensão dos braços, assim como escápulas. Solta o peso da cabeça. E no caminho inverso, você vai virar as mãos para trás, ó, pontinha dos dedos aponta para você, e você vai caminhando com as mãos, tente ultrapassar a linha dos calcanhares e desça de novo, agora pertinho de você. Se você faz a postura inteira, leva queixo ao solo. Se não leva, projeta o quadril para o teto e estica lá atrás do joelho. Quando você projeta o quadril para o teto, você percebe toda a extensão de ciático sendo bem alongada. Muito bem. Você vai trazer as mãos para perto de você. Vá fechando os pés. Fechou os pés, flexiona joelhos, passa os pés para a lateral esquerda do seu corpo.
O antebraço direito vai ao solo, eleva braço esquerdo, inspire. E expirando, solta o peso da cabeça, solta o peso do braço, gira o tronco, as faces do rosto lá para o teto. Do jeitinho que você tá, traga o pé esquerdo sobre a coxa direita, gire o tronco e olhe para a direita. Afasta os ombros, cresça a coluna, estica o olhar e olha lá na frente. Se você faz a postura inteira em Badha, você vem com a mão esquerda por fora da perna, enlaça o pulso direito lá atrás e leve a testa ao solo. Retorne com o tronco ao alto, não precisa mexer muito, é só elevar o quadril e passar os pés para a lateral esquerda do seu corpo. Leve o antebraço esquerdo afastado do quadril, eleva o braço direito, inspire, expira, solta o peso da cabeça, solta o peso do braço. E retorna com o tronco ao alto, pé direito do lado de fora da coxa esquerda, gira o tronco, antebraços ao solo, cabeça alta. De novo, afasta ombros das orelhas. E em Badha, venha com a mão direita por fora da perna, enlace o pulso esquerdo e leve a testa lá no grande artélio. Retorne com o tronco ao alto, traga o dorso do pé direito ao solo, os joelhos estão elevados, eleva o quadril do chão e naturalmente os joelhos se alinham. Traga as mãos na sola dos pés, você observa, a mão direita toca o pé esquerdo, mão esquerda o pé direito, polarizando as energias contrárias e equilibrando os opostos. Virasana, postura do herói. Só permaneça na postura, estica a coluna, afasta os ombros, respiração tranquila. Passe as mãos ao Viparita Namaskaram, estica cotovelos lá para perto. Alonga braços à frente, gire as mãos para dentro, retorne em Namaskaram, caminhe com elas. Empurra o joelhinho para o chão, solta o peso do tronco sobre o joelho, solta bem o peso da cabeça de forma relaxada, tá? Relaxa também os braços, não precisa esticar lá na frente, só solta o peso do tronco. Perceba a junção coxa-quadril, perceba a ciática em região de nádega. Retorna com o tronco ao alto. Ó, alonga a perna, você vai trocar o pé esquerdo sobre a coxa direita, o pé direito embaixo da coxa esquerda. Trocou a postura, traz as mãos lá na sola dos pés, afasta os ombros das orelhas, mão direita toca o pé esquerdo, mão esquerda o pé direito. Passa as mãos ao Viparita Namaskaram, estica lá para o teto. Cruze as mãos atrás das costas, costa os braços para trás, para baixo, inspire. O movimento é o mesmo da postura anterior, porém, de uma outra forma. Você vai forçar os braços em direção à cabeça, força lá para baixo. O benefício é o mesmo, tá? A gente só vai mudando as posturinhas para que você se perceba dentro delas. Alonga pernas, movimenta os joelhos, movimenta pés. Pega a extensão da sua esteira com as pernas alongadas à frente, em Paschimottanasana. As mãos tocam o chão, inspire elevando braços, Trimurti Mudra Vayu. Expire, desça o tronco à frente. Alcance pernas, tornozelos, ponta dos pés, cabeça alta, Paschimottanasana. E desça mais de onde está, leve as mãos aos calcanhares, o abdômen sobre as coxas, o tórax sobre os joelhos e a testa nas pernas. Vamos avançar um pouquinho na postura, eleva um pouquinho o seu tronco, mão esquerda alcança o pé direito, eleva a perna direita do chão e rotacione o braço esquerdo lá, o braço direito lá atrás. Olhe por sobre os dedos da mão.
Atrás alinha braço com o queixo, com o ombro. Vamos avançar um pouquinho mais, ó. O braço direito passa por debaixo da perna direita, vai lá atrás nas costas, enlaça o pulso esquerdo e você estica a perna direita lá para o teto. E troque. Mão direita alcança o pé esquerdo, eleva a perna esquerda, rotacione o braço esquerdo lá atrás. Olhe por sobre os dedos da mão, lá atrás alinha braço com o queixo e o ombro. Vamos avançar um pouquinho mais, ó, o braço esquerdo passa por dentro da perna direita, você leva a mão ao solo e alonga a perna esquerda e gira para a direita. Nessa, em Bader, você leva a mão esquerda lá atrás, enlaça o pulso direito e estica a perna. Retorne com o pé ao solo, retorne em Samanasana, na postura fácil, dá aquela caminhada com as mãos lá na frente, sempre compensando as posturas mais desafiadoras, solta o peso da cabeça. Do jeitinho que você tá, joga o corpo lá para frente e você passa ao Chatula, os 4 apoios. Aqui alinha braços, ombros, joelhos, quadril. Centraliza o joelho esquerdo, alonga a perna direita lá atrás, nem alta nem baixa. Tira a mão direita do chão, alonga lá na frente. A postura é simples, só precisa do equilíbrio. Mão direita alcança o pé direito, leva a perna direita para trás e para o alto. Olha lá na frente, afasta bem o calcanhar da nádega. Solta o pé direito, traga o pé direito do lado de fora da mão direita. Mão direita gira o pé esquerdo para fora. Estica o braço esquerdo no limite da sua postura lá na frente. E desça lateralmente. O quadril vai ao solo, alonga o braço direito lá atrás. Olhe por sobre os dedos da mão. Retorna o rosto, tronco à frente, troque. Ajusta em Chatur. Traga o pé esquerdo por entre as mãos. Variação, suba o tronco, estica cotovelos lá para o teto. Abra braços nas laterais do tronco, linha dos ombros. Sustenta a postura. Mão direita do lado de dentro do pé esquerdo. Gira o pé esquerdo para fora. Estica a mão direita lá na frente. Postura anterior. Quadril vai ao solo. Alonga o braço esquerdo lá atrás e olhe por sobre os dedos da mão. Retorna rosto, tronco à frente. Descansa lá no Balasana. Leva o dorso das mãos lá atrás ao solo. Leva a testa ao solo. Solta o peso dos ombros. Retorne com o tronco ao alto, ainda em Vajrasana. Passe as mãos ao Viparita Namaskaram. Inspire. Expire, gira para a direita. Força. Retorna, inspire. Gire para a esquerda. Rosto, tronco à frente. Desça os braços nas laterais. Você vai levar a pontinha dos pés no chão e a gente vai tentar tirar uma posturinha de força, tá? Quem domina a postura faz, quem não domina tenta. Se não conseguir, a gente segue na próxima postura. Bom, você vai trazer o pé direito à frente. Você vai passar o braço direito por debaixo da perna direita ao solo. O joelho esquerdo que está na frente, ele vai lá para trás. Você apoia o cotovelo esquerdo bem embaixo da costela. Você vai tirar o pé direito do chão e vai tirar também a perna esquerda. Estica lá para trás. Retorna com os pezinhos ao solo. Eu vou esperar um pouquinho para vocês tentarem, tá? Tenta umas 2 vezes. Se você não conseguiu, a gente continua.
tá bom? Só um tempinho para vocês tentarem em casa. O importante da postura para você conseguir é o cotovelo aqui embaixo da costela. O outro lado eu vou tomar cuidado porque é o lado do meu fígado que não está muito bom. Então eu fiz para a esquerda bem, vou tentar fazer para a direita. Se não der, vocês façam em casa, tá bom? Então vamos lá. Ó, você vai trazer o pé esquerdo agora à frente. Vai trazer o braço esquerdo embaixo da coxa direita, esquerda. Você vai dobrar o cotovelo direito e vai soltar aqui, ó. E vai tirar o pé do chão, vai tirar a perna de trás do chão e vai alongar a perna. Esse lado para mim foi mais difícil, tenta aí vocês. Um pouquinho para vocês tentarem, tá? Se conseguiu fazer de um lado, daqui a pouco você consegue fazer do outro, tá? É só uma questão de equilibrar o pé da frente com a perna de trás. Da frente esticadinho para trás, para frente e o outro para trás. Tempinho aí para vocês tentarem, tá bom? E vamos passar então para outra. Se não conseguiu, tenta depois. Vocês já conhecem as posturas, vocês podem ir tentando fazer depois sempre com segurança, tá? Nunca faça em cima de cama, nunca faça em nada molinho, sempre no chão, porque o chão te dá sustentação. Tem caso de pessoas que tentaram fazer posturas difíceis na cama e se machucaram bem, tá? Então sempre no firme, tá bom? Pernas alongadas à frente, as mãos tocam o chão, inspire. Expire e já desça no seu máximo de postura, alcançando pernas, tornozelos, a ponta dos pés, cabeça alta, afasta os ombros das orelhas. Paschimottanasana. Desça mais de onde está, leve as mãos aos calcanhares, abdômen sobre as coxas, tórax sobre os joelhos e a testa lá nas pernas. Leve as mãos ao solo, vai escorregando naturalmente o corpo lá para trás, vai chegar num ponto que ele vai ganhar o equilíbrio, joga força aqui para o abdômen, flexiona seus joelhos e alonga as pernas lá na frente. Deixa eu pegar uma almofadinha, porque o meu cóccix dele tá bem protuberante por causa da sarcopenia e ele dói. Vou pegar uma almofadinha que dá para fazer com vocês. Joga o corpo lá para trás, tira os pés do chão e alonga as pernas lá no Navasana, na postura do barco. Alcança um pezinho, alcança o outro. Joga de novo o corpo lá para trás e faça ainda o Navasana e solta o peso da cabeça lá para trás. Olhos abertos, tá? Eliminando os medos, as inseguranças. Observa os ombros para não encolher. Retorna com a cabeça no prolongamento da coluna, passa os pés ao Samana, compensa, caminha com as mãos lá na frente, vai levando a testa ao solo, limite de postura, separa bem os dedos das mãos. Caminha de volta, leva um antebraço ao solo, não importa qual, depois o outro, solta as costas no tapete. Estica os cotovelos lá atrás, estica os braços, solta os joelhos em direção ao chão, se precisar pega uma almofadinha, tá? Abra os braços nas laterais do tronco, linha dos ombros, sola dos pés no chão, joelhos elevados. Traz os joelhos para perto do tronco, desça os joelhos para a direita, alcance os pés com a mão direita, estica as pernas e olhe para a esquerda. Force o ombro esquerdo para o chão. Flexione os joelhos, gira para a esquerda, mão esquerda alcança os pés, alonga as pernas e olhe para a direita. Force o ombro direito para o chão. Desfaça, se precisar, se quiser. Suba o tronco, leva queixo nos joelhos. Depois retorna com o tronco ao solo, os braços ao longo do corpo, estica uma perna, deixa o pé caído para o lado, estica a outra perna, deixa o pé caído para o lado, na postura de Shavasana, na postura do cadáver, onde a gente vai para o relaxamento. E soltando o seu corpo sobre o tapete, você conta 3 ciclos longos de inspiração e expiração.
Inspire profundamente pelas narinas. No processo de expirar, demore-se um pouco mais, soltando bem devagar o ar. Enquanto expira, mais uma vez permita que a mente se distancie do mundo externo, para que assim você consiga vivenciar, experienciar o seu mundo interno de maneira plena, sempre como um mero observador, um mero espectador, que agora dedica o tempo ao descansar físico e mental. E a sua atenção se volta aos pés. Relaxe os pés. Relaxe os calcanhares, relaxe os tornozelos. Deixe seus pés ligeiramente caídos para as laterais, soltos e bem relaxados. Descontraia e solte a musculatura das panturrilhas, as patelas dos joelhos, a musculatura das coxas. Sinta o contato das pernas com o chão. Relaxe e solte a musculatura das pernas, aliviando o peso ou o cansaço acumulado. Relaxe mais, solte as articulações do quadril e órgãos do baixo ventre. Relaxe as nádegas sobre o tapete e descanse a extensão da coluna, vértebra por vértebra. Visualize e sinta sua coluna saudável, flexível e alongada após essas técnicas de yoga. E como um mero observador, um mero espectador, perceba a respiração mais uma vez, fluindo tranquilamente. E nesse inspirar e expirar, permita-se relaxar mais sobre o tapete, deixando ceder o peso das costas. Relaxe e solte a musculatura das costas, aliviando o peso, o cansaço, a fadiga física acumulada. Relaxe a musculatura abdominal, caixa torácica, órgãos internos do abdômen e do tórax. Solte o peso dos ombros, permita ceder o peso dos braços, cotovelos, antebraços, pulsos e mãos sobre o tapete. Relaxe a palma, o dorso e cada um dos dedos das mãos. Relaxe e solte as articulações do pescoço, relaxe a garganta, cordas vocais, a coluna cervical. O semblante tranquilo, sereno, relaxe as faces do rosto, relaxe o maxilar, relaxe sua boca, céu da boca, dentes e língua. Relaxe orelhas, ouvidos, nariz, narinas. Descanse os olhos, sobrancelhas, pálpebras. Relaxe o couro cabeludo e as articulações da cabeça. E assim integre-se, equilibre-se, harmonize-se e relaxe. E nesse estado de relaxamento, você vai visualizar-se sentado no alto de uma montanha, de forma tranquila, de forma bem relaxada, em total contato com a natureza à sua volta. Do alto dessa montanha, no nascer do sol, você observa lá embaixo grandes vales, com pequenos lagos espalhados por ele. E esses pequenos lagos, quando tocados pelo calor do sol, se parecem com pequenos espelhos. Observando a natureza à sua volta, você observa que esses lagos refletem as nuvens do céu. E você olha para esse céu azul imenso, cobrindo você, o sol não quente, não muito calor, na temperatura ideal. E você observa algumas árvores ao seu redor, no alto dessa montanha. Você observa os raios do sol passando por entre os galhos, fazendo um jogo de luzes maravilhoso. E você observa toda essa natureza à sua volta. Você observa os pequenos lagos lá embaixo, refletindo a luz do sol, espelhando as nuvens. Você observa os pássaros que passam cantando. Você observa a brisa que brinca com suas roupas, que brinca com seus cabelos. E ao mesmo tempo que você tem o calor do sol, você tem o frescor dessa brisa que passa por você. E você observa toda essa natureza à sua volta
E você se deita no alto dessa montanha e observa o céu azul com poucas nuvens. Essas nuvens se refletem naqueles lagos lá embaixo. Você passa a ser um mero observador. Você observa o céu. Você observa os pequenos lagos refletindo a luz do sol, fazendo o desenho das nuvens. Você observa os pássaros que passam e cantam para você. Você observa o farfalhar das folhas nas árvores. E a brisa mais uma vez passa e brinca com suas roupas, brinca com seus cabelos. Ela quase te tira para dançar. E você se sente em total integração, não só com você, mas com toda essa natureza à sua volta. E você observa o quão belo é a criação de todo esse universo, a criação de tudo à sua volta. E você se integra, você se equilibra de dentro para fora. Você puxa bem devagar o ar, absorvendo essa brisa fresca, o frescor do ar, e você se completa. Você se sente parte dessa natureza. Na verdade, você é essa natureza. E essa natureza é você. E nessa total integração, você se deita no alto dessa montanha. Você abre os braços nas laterais, você separa um pouquinho os pés e se solta. E você observa o céu. E você observa as árvores. Você observa toda a natureza à sua volta, os pássaros que voam, os pássaros que cantam, o barulho da brisa que toca o seu rosto, que toca os seus cabelos. E você se integra, você se equilibra, você se sente parte do todo. E assim você se solta completamente. Você fecha os olhos, vai para dentro, observa apenas a sua respiração, o expandir e o contrair do abdômen, os pulmões que se enchem dessa natureza e esvaziam. E você se solta, você se equilibra, você se integra. E assim você relaxa mais e mais. Solte-se, equilibre-se, harmonize-se, relaxe, relaxe e relaxe. Devagar, tome consciência do corpo físico novamente, tome consciência do aqui e do agora. Vai retornando de dentro de si mesmo, vai retornando dessa natureza à sua volta, vai retornando ao aqui e ao agora. Vá movimentando devagar as extremidades do corpo, os pés, as mãos. Passe a língua pelos lábios, lentamente leve as mãos ao rosto e o acaricie. As mãos lá atrás da cabeça, alongue-se, espreguice-se. Vire-se para um lado, para o outro. Faça todos os movimentos que o seu corpo pedir. Depois, bem devagar, vá sentando-se novamente na posição de meditação. E em meditação, as mãos no Mudra Shiva, dorso de uma mão sobre a palma da outra, olhos fechados, a respiração tranquila pelas narinas. Inspire, expire.
procurando então perceber os benefícios da sua prática, o corpo físico mais alongado, a mente mais tranquila, mais serena, sentindo-se pleno, consciente, mais conhecedor, conhecedora de si. Dá os polegares pelas pontas, dê um giro com as mãos em Namaskaram para diante do tronco e encerrando nossa prática de Shivam Yoga de hoje, abra os olhos, nos cumprimentemos. Om Shiva. Om Shiva Dhanyavad. Gratidão por estarem presentes nessa prática. Ela vai estar disponível. Se você não tiver disponibilidade hoje, faz amanhã, faz depois de amanhã. Lembrando mais uma vez que a minha quimio foi marcada para segunda-feira. Então na semana que vem eu não sei como eu vou fazer, vou ver com a Tata se ela consegue dar algumas aulas presenciais para vocês, porque daí eu fico até a quarta, né, com a quimio e tiro ela na quarta. E aí na quinta eu já não consigo dar aula, porque eu fico completamente morta, né, depois que tira a quimioterapia. E aí vocês vão ter essa aula de hoje, mais a de ontem. Amanhã eu vou gravar outra aula, então vocês vão ter 3 aulas, né, para fazer durante a semana do meu descanso aí por causa da quimio. E eu espero que vocês compreendam, né, sempre, sei que vocês compreendem. Talvez tenha alguns alunos que não entendem, que, né, não assimilam, e tudo bem também, cada um do seu jeitinho e tá tudo ótimo, tá? Mas é isso, a aula tá aí, aproveitem. Amanhã terá outra aula. Se eu conseguir gravar 2 aulas amanhã, eu gravo. E aí depois eu posto para vocês, tá bom? Mas já façam a aula que eu fiz ontem, a aula que eu fiz hoje. Se amanhã eu conseguir fazer 2 aulas, eu vou fazer. Então vocês terão 4 aulas, né? Para poder fazer em casa nessa semana e aulas diversificadas para vocês não ficarem entediados, tá bom? Então, Hariom. Beijo, 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 beijo.